Você não vai, como é que fala? Não vou explanar isso para ele, não. Hum. Então vamos lá, Alessandra. Deixa eu fazer umas perguntas mais triviais. Quantos anos você tem hoje? Isso é importante? Ah, um pouco. Não porque diz um pouco em que momento a gente está da vida. Porque, assim, a questão da idade cronológica Sim, não é nem é assim, o que eu tenho percebido, assim, traz, principalmente para nós mulheres, né? Traz mais uma questão, assim, de preconceito do que respeito hoje em dia, né? é. Coisa que está Pode ser. Algumas totalmente pessoas, sim. com com o que deveria, com o que já foi um dia. Então, assim, a idade cronológica, ela hoje em dia tem existido essa barreira, né? E eu fico pensando assim, pensando na minha avó, né? Que minha avó é uma referência maravilhosa para mim. Então, assim, minha avó e a bisavó do meu filho do outro lado, né? Aham. Que eu chamava de vó também. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar é que o hoje é o somatório daquelas mulheres que nós fomos na É verdade. adolescência. É o resultado, né? É o resultado daquilo tudo que a gente ficou observando. Poxa, se aquilo ali não valeu, aquilo ali valeu a pena, aquilo ali estava muito errado, e a gente vai se ajustando para hoje tentar melhorar um pouco mais para que amanhã sejamos mulheres maduras, centradas, equilibradas. E se a gente ficar nessa coisa assim de idade cronológica, ai meu Deus, eu já tô velha para isso. Ai meu Não existe isso, né? Não existe. E hoje, Deus, graças a Deus, a gente vive até mais, né? O tempo de exatamente. vida, A ainda mais se a gente expectativa de cuidar vida da aumentou. cuidar da saúde, fizer um esporte. Isso né? Hoje, quem eu estava vendo um vídeo no Instagram de uma moça assim, bem na minha hora de me aposentar, sentar no sofá para fazer um tricô, aí mostra o vídeo da senhorinha com 70 anos puxando peso na academia. Aí ela, Eu vi isso aí, acho que eu tu viu vi. isso? Caramba, agora que eu pensei que não, a Como já geração mudou. As mentalidades mudaram, a gente não tem mais esse pensamento, né? Uhum. Que na verdade sempre já existiu nas outras épocas, só que assim, a grande maioria era nessa mentalidade aí do tricô, né? E Uhum. por que o tricô? Porque, olha, era até uma habilidade que mantém a mente funcionando e fazendo coisas diferentes, né? Que é É, importante a gente procurar isso. E que naquela época é o que elas aguentavam fazer, porque trabalharam tanto, de criar tantos filhos, hoje a gente cria um, dois, três, quatro no máximo. uhum. Muito ousado, tem 6 filhos. Muito ousado mesmo, né? Tipo assim, Ousado. já está no auge, já está todo mundo achando estranho, né? Exatamente. Aí eu sou assim, eu fico às vezes com vergonha até pelo seguinte, no Pilates é um exemplo. Eu me sinto constrangida porque até assim, eu tenho envergonhado, constrangida porque assim, falar a minha idade perto de pessoas mais novas que eu, que estão lá com 3 filhos, 2, 3 filhos, aquela trabalha, casa, tudo mais. Eu tive um filho, meu marido me largou quando ele fez 9. Voltei a ser filha, virei quase irmã do meu filho, porque minha mãe sempre foi, né, super protetora, cuidava demais. E meu pai, então, assim, meus pais adotaram a mim e meu filho de volta, depois que meu marido Aham, eu foi estou embora. anotando. Então, então assim, eu me envergonho de não me comparar com essas pessoas, porque elas tiveram uma luta que a minha foi interrompida aos 28 anos. Né? Então, desde 28 anos para cá, quando minha mãe faleceu, meu filho já era um adolescente, então assim, eu passei só a fase crítica difícil de um adolescente que eu, na época, enxergava ainda como irmão, mas que eu tinha que ter assumido o papel de mãe. E eu só fui conseguir assumir o papel de mãe quando ele completou
mais idade, e eu fui acordando para isso também, né? Porque eu também não tinha amadurecido para do nada, de Uhum. do 9 aos 17, eu dava toda a atenção, impunha limites e tudo mais. Mas aquele tempo que minha mãe dava de qualidade para ele, eu não tinha. Eu trabalhava demais. Então Você assim, trabalhava demais por isso? é porque eu tive que trabalhar em dois empregos depois que meu marido foi embora. Ele ajudava assim, na escola e tal. Aí eu tive que arrumar outro emprego porque assim, eu tinha que ajudar minha mãe, manter a minha casa e as outras despesas do meu filho, que não é só a escola que criança precisa, né? Muita coisa. Ele só acreditava que o pai dele que mancava tudo, mas enfim, deixa ele. Depois ele descobriu que não era bem assim. Mas então, a questão da idade cronológica, tá? Eu vou até, olha, eu tenho 51, vou fazer. Nossa, mas por que você tem vergonha de falar essa idade? Eu não dava mais do que Eu 40 fico para você constrangida porque eu faço aula com pessoas de 40 e poucos que passar. assim, visivelmente parecem ter mais idade do que eu às vezes. Então isso é chato, é desconfortável, é constrangedor para elas, né? Que elas ficam se sentindo assim desmotivadas, poxa, porque compara, acaba comparando, né? Só que tem essas questões que eu te falei. A diferença é grande, porque a luta é grande. Eu, aos 28 anos, se eu me maquiar e me ajeitar direitinho, eu tô muito melhor do que quando eu tinha 28 anos. Então, não é Nossa, você justo está isso. muito conservada, de verdade. Essa Caramba. comparação, entendeu? É uma comparação injusta para quem continuou na luta que me foi retirada lá atrás e que eu escolhi o emprego como marido, porque eu precisava de alguém para bancar a casa, então eu arrumei mais um emprego. Quando meu filho começou né, na verdade, assim, a falta que a presença faz, e que eu peguei, e na época minha mãe tinha falecido, meu pai estava viúvo alegre, então, assim, não morávamos juntos, né? Meus pais já não moravam comigo, que eu chamei eles para morarem comigo, mas depois de um tempo minha mãe achou que estava demais ali, né? Aí ela resolveu, até por influência mesmo do meu filho e tudo, então, assim, não era uma boa influência pro meu filho. Meu pai é terrível. Então, o que que acontece? Eu continuei e foquei nisso, né? Foquei na educação do meu filho e atenção para minha família. Eu falo assim, eu trabalho, eu o tanto que eu trabalho, o tempo que sobra tem que ser do meu filho e tem que ser da minha família, né? Isso aí, verdade. Aí, como eu não sei pedir as coisas para Deus mesmo, porque eu sou uma bagunceira, assim, sim, olha só, eu sei que hoje em dia eu faço, é o que eu sempre fiz assim, né? O senhor sabe que eu preciso, sabe que eu quero, mas sabe mais o que eu preciso. Então me dá o que eu preciso, que pode ser que o que eu quero tá tudo errado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Alessandra. É, hoje seu filho está com quantos anos? 31. 31 anos. Ok. Casei nova, eu queria ter mais um, o marido não queria. Depois eu descobri por quê e agradeci, né? Porque Deus sabe o que faz. Por isso que ele não mandou, que 9 anos. É Ele, né? verdade. 9 anos de casado, ele mandou um só, então. Deus sabe de todas as coisas, né? A gente não sabe. Deixa eu te perguntar, você está divorciada há quanto tempo? 23, parece. Eu Ok. acho. Não fico contando também, não, sabe? É, passou. Pra não doer, É, pra não ficar hoje, doendo. Ai, meu Deus. não, já deu tempo, tipo assim, né, de ser outra pessoa, né? Completamente diferente. Totalmente diferente. Por isso que eu, inclusive, E, voltar não deu pra mim, porque assim, eu percebi que ele não era quem eu achava que ele era. Não é uma pessoa, não é um caráter, nada disso, ah, sabe? É uma ótima pessoa. Mas não tá nada, os valores não estão alinhados. Então eu pensei assim, se ele não quiser pular pro lado de cá, eu não estou disposta a pular pro lado de lá. Quero bem, quero que seja feliz. Sempre desejei muito bem a ele. Quando eu desisti, né? Antes de eu perceber isso,
eu desisti, só que não funciona, né? Você ainda fica querendo. Aí, quando eu percebi isso, que ele tentou voltar, e eu falei, tá, vamos começar do zero. Aí ele disse que não, aí eu falei, então não dá. Eu queria namorar de E a novo. gente vai, quando a gente passa um tempo sozinho, a gente começa a se enxergar melhor, a se entender melhor, É, entender aquilo que é importante para a gente, entender nossas prioridades, entender várias coisas. Que às vezes ali, né, é o processo doído, Deus não quer isso, né? Deus não quer a separação, mas em alguns casos acabam acontecendo, e esse processo pode ser para a vida ou para a morte, dependendo de como você encara ele. Né? Eu acho que quando você sim, passa um momento sozinho, na boca do peixe, né? Às vezes a gente acha que a gente está sendo jogado no mar para morrer, mas não, é só para a gente parar e pensar sem ter outra opção. Aí você está ali, você começa a refletir, começa a pensar e rever várias coisas. e os valores, principalmente, porque E, quando eu aceitei ficar com ele, assim, eu atropelei os meus valores, porque ele, em momento nenhum, cogitou casar no religioso. Porque, assim, eu sou católica, ele era um cristão daquele que diz, acredito em Deus, é, não, não, assim, era um cristão que acredita em Deus mas que não seguia, até tentou seguir algumas linhas assim, tentava me levar, mas assim, olha, eu respeito, até participo com você, porque eu quero que você busque Deus, mas eu tenho o meu e eu estou feliz assim. Se em algum momento eu for tocada, aí a gente é ah, diferente. Mas chegou a batizar em outra religião e tudo, blá blá blá, mas não seguiu, tá? Não seguiu. entendi, não conseguiu Ainda assim, firmar. não seguiu aquela que ele foi batizado. Não, E você é católica há quanto tempo? a vida inteira. Então, assim, então o que que acontece? Eu não era nem tanto que eu fiquei com ele, assim, eu não era nem assim tão presente, eu já estava meio afastada da igreja, assim, eu já tinha feito primeira comunhão direitinho. Então, assim, eu continuei com alguns sacramentos, mas parei na primeira comunhão, aí veio a adolescência, aí, porque estudar, confusões de família, cobranças de família. Eu nem queria ter começado a namorar naquela época, ele foi meu primeiro namorado. Eu não queria porque eu queria estudar, mas aí a família fica naquela pressão, porque você não arruma namorado, não, não. Enfim. E eu tinha 14 anos. Aí quando eu conheci ele, a gente começou a namorar quando eu fiz 15, né? Aí, então assim, eu aceitei que a gente se casasse só no legalmente, né? Só no civil, mas em momento nenhum eu consegui convencer ele, cativar ele pra gente. Eu falei, eu não queria, eu quero festa, eu não quero nada. Mas você quer casar no religioso, né? Eu quero a bênção de Deus na nossa vida, sabe? Então ele não aceitava nem. Então, assim, mas tem a questão da família dele também. Então, assim, então entendia, porque ele é Uhum, uma pessoa que ele é destacado da família. Ele era ele e a avó dele, que parecia, para mim, eram os únicos da família, para mim. Porque eram pessoas maravilhosas. Ele é, né, ainda, a avó que faleceu. Mas era por eles dois, sabe? Então, assim, eu aceitava por eles dois, apesar de não serem, eram pessoas, são pessoas, ela era, né? Ele é uma pessoa assim maravilhosa. Mas quando ele quis voltar, eu falei, bom, eu abri mão dos meus valores naquela época. Aí agora, não vou mais. se ele não escolher que seja assim, vamos começar a namorar do zero, vamos nos conhecer, porque eu não te conheço, falei pra ele, eu não te conheço. Então, vamos tentar. Mas Entendi. eu quero o além, só depois, só o religioso. A gente já foi casado, então você É verdade. já sabe o que você quer, você já sabe que você já teve. Então, assim, para a gente dar continuidade de onde parou, agora a minha condição é casando. Entendi. Arrasou. Então, E ele deixa eu te fica, perguntar, a gente nossa, acabou, eu, a gente acabou aqui falando de tanta coisa, né, do casamento, mas deixa eu te perguntar sobre a sua vida financeira. Como que como você faz hoje?
Você trabalha de quê? E como David você sempre ficou faz querendo me catequizar, porque esqueci seu nome, Sulamita? Sulamita. Ah, porque Sulamita, não sei o que ela tá ajudando a gente. Eu falei assim, eu fiz isso aí a vida inteira, porque foi assim que eu. Aí eu falava assim, a vida inteira eu sempre tive os meus. Era tudo anotado, tudo controladinho, uma coisinha para cada coisa. Eu separava com clips cada coisa pra gente fazer, para pagar as contas. Quando não sobrava nada, graças a Deus deu para pagar tudo. E assim a gente caminhou, assim a gente comprou nosso imóvel, nós dois juntos. E a gente sempre foi. Ele foi um maridão, sabe? Não tenho o que reclamar, acho que é por isso que eu não casei mais. Aí eu falei assim, se não for igual, pior não quero. É daí para melhor. Aí, então sempre foi muito controlada. Quando eu me separei, é que eu falei assim, não quero mais saber de nada. Então eu não, eu gastava sem, né? Aí bagunçou um pouco, mas depois eu voltei ali, me controlei direitinho. Mas tem uma coisa que eu tenho, que eu não tenho, né? Que eu preciso. É a educação financeira no sentido de não ficar só. Eu comprei, nós compramos nossa casa juntando dinheiro na poupança. Nós mantivemos, assim, nossas reservas para fazer as coisas urgentes, tudo na poupança. E às vezes a gente deixa um tempão lá sem usar. E eu tenho muito medo porque eu não conheço e eu tento ler e não entendo e acho um saco como aprender a investir numa coisa que eu vou poder deixar ali, por exemplo, 6 meses, ou até um pouquinho. Hoje em dia é só 6 meses, tá? Antigamente podia ser anos, mas hoje em dia eu fico assim. Tá meio baixo o som. Oi, desculpa aqui. Peraí, deixa eu chegar mais perto. 6 meses, só que hoje em dia, eu digo 6 meses, né? Se fosse alguns anos atrás, poderiam ser anos, né? A minha saúde não permite, assim, tanta. Ah, que história Eu sei que é vai ficar, sei que vai, assim, eu sei que tem para quem deixar, mas assim, eu quero realizar algumas coisas que hoje em dia eu posso, né? Nesse momento, por exemplo, quero, minha casa precisa de uma reforma. Meu filho saiu agora, foi morar com a atual namorada dele, né? Que ela é viúva e tudo. Aí isso aí que já é uma coisa de oração para converter os dois para eles se casarem. Mas isso aí já não, isso aí é só oração de mãe, minha filha. Aí com o tempo. Aham. Então a casa precisa de uma reforma, de uma renovada, porque eu preciso sair do limbo do ninho vazio. que a gente, que eu já estou até melhor, tá? Eu já nem fico chorando, não fico assim lembrando dele bebê, mas ainda eu preciso, né? Eu tenho necessidade dessa renovada, manter o cantinho deles para quando eles vierem aqui, mas o restante da casa eu quero com a minha cara. Aham. Que eu sei, E você trabalha hoje de quê, ô Alessandra? eu sou colega de trabalho do Gaiato, que eu chamei de Gaiato. O David, que ele é terrível. Ele é um cara super inteligente, mas brincalhão. Tem hora que a gente tem que botar ali, ó. Sério. Até o Mas sério dele O David, eu não estou lembrando, o David, do técnico em que a gente radiologia. trabalhava, porque tem muito tempo que a gente fez. Aham, nós somos técnicos em radiologia. Ah, tá. Técnica em radiologia. Ok. Aí me fala, hoje você está pensando então em investir? Para que eu tenha eu deixo lá assim, para que daqui a 6 meses eu possa retirar um valor que vai ser diferente do da poupança, né? Do que deixar na poupança, porque assim, nessa brincadeira, eu estou assim, quase esse ano inteiro com uma reservinha que eu queria para a obra na poupança. Uhum. E deixa eu te perguntar, Rendimento que a gente sabe que não acompanha a inflação. não acompanha não, você é perdendo dinheiro, ainda mais hoje que a Selic está altíssima, né? Então, assim, aprender a investir quando a gente não sabe, na verdade, além de não estar ganhando dinheiro, a gente está perdendo, porque a Exato. inflação está comendo o seu dinheiro lá. O dinheiro, exatamente. Aí nisso. Entendi. E deixa eu te perguntar, hoje você consegue investir todos os meses, colocar na poupança, mesmo que você não está investindo. Mas hoje você Então, consegue sobrar dinheiro todo mês para esse seu objetivo da casa e tudo mais? então.
A maioria das vezes, sim. Então, mas se eu me comprometer, vai ser sim, com certeza. Como eu não estou comprometida, de vez em quando. Aí é claro que assim, um mês vai um pouquinho mais, outro mês vai um pouquinho menos, outro mês não vai nada. Então, assim, se eu me comprometer, eu sei que eu vou deixar quando. Igual eu já fiz, eu já comecei. Ontem eu ia comprar um negócio na Amazon, aí eu. Não, antes de virar o cartão, não. Porque eu sei que eu quero que sobre um pouquinho Aham. para que eu E possa. você acha, estou te perguntando essas coisas para ver se hoje você já consegue o investimento, investimento é uma coisa muito importante, é o primeiro ponto, porque ele vai multiplicar os seus recursos, Uhum. né? Hoje, com a Selic do jeito que a gente está, em 5 anos mais ou menos, o seu dinheiro já dobra de valor, né? Coisa que a poupança não vai fazer, né, cara? Tá? Não, eu Só- percebi isso no períodozinho, só te cortando rapidinho, que eu fui na onda dos meninos, né, do lado do trabalho, eles estavam na coisa de bolsa, não sei o quê, aí falou do Nubank que lá dava mais do que 100% do CDI. Aí Dependendo, tem uma caixinha lá, eu coloquei por um ano, o rendimento foi assim, absurdo em comparação ao que da eu poupança. já tinha na poupança, um pouquinho na poupança, eu botei um pouco. Nossa, esse pouquinho como rendeu. Só que bateu o medo, porque eu não movimentava muito assim, falei assim, não, é, é um banco que é bom e tudo mais, mas por ser digital ainda tem aquele preconceito. Tudo que a gente também não conhece, eu Aham, vou segurando. Você pega. Aí quando eu vi que rendeu um valor bom, eu estava sem cabeça na época para muitos problemas, eu falei assim, eu não gosto quando eu estou com muitos problemas de distribuir muita, né? Aí uhum, peguei, voltei pro seguro, pro mais seguro, aham, óbvio, pro que eu precisava, mas ali é que me deu o exemplo de, puxa vida, como eu tô perdendo dinheiro, aham, deixando de manter o que eu tenho guardadinho, uhum, como guardando debaixo do colchão. Então, entendi. E deixa eu essa te perguntar, quando você, isso falou, eu queria aprender mais, você quer aprender ou você quer que alguém direcione para você? Porque eu tenho as duas coisas. Eu posso hoje te oferecer um curso que vai te ensinar como pensar investimento, né? Investimento ali dentro de um âmbito seguro, dentro, não aquela coisa assim, ai, a bolsa vai cair, vai subir, e agora eu compro, eu vendo? Não. Um lugar seguro, dentro de uma esfera segura, que se você souber as regras, você não vai perder dinheiro, certo? Então, eu tenho esse curso, que é o Renda Fixa Descomplicada, e eu tenho a consultoria. O que é a consultoria? Aí a gente vê quanto você consegue colocar por mês, quanto você já tem, o que você quer investir, seus objetivos, e a gente faz um plano, um projeto assim, de quanto esse dinheiro investido em 5 anos te daria de retorno, uhum, tá? E aí o que eu cobro seria 4 meses desse rendimento. A gente faz um plano de 5 anos e ver quanto que isso te retornaria, quanto que você teria de lucro, e, no caso, o valor da consultoria seria 4 meses disso. O então, que que você. E aí, é por isso que eu estou te perguntando. aham, Você consegue, todos os meses, colocar dinheiro lá? Você acha que o dinheiro que você consegue colocar todo mês poderia ser maior? Poderia ser. Você acha que se você organizasse melhor, você conseguiria mais? Por que que eu estou te falando isso? Eu estou aqui, né, há quase 5 anos, atendendo famílias, casais, investimento, organização, enfim. E o que que eu vejo? A gente tem uma técnica na organização do dinheiro que faz você ver muito mais dinheiro e ter mais liberdade e assertividade de quando fazer isso aí, eu compro agora, não compro agora, com tranquilidade, sem culpa. uhum, Então, por exemplo, às vezes já chegou gente aqui que conseguia guardar
Ganhava assim, vou te dar um exemplo para você ter uma noção, tá? Um comparativo para a sua vida. Eu não sei quanto você ganha, mas aí você vai fazer um comparativo. Então, já chegou casal aqui que ganhava juntos a 10 mil. E aí conseguia botar R$ 500 todo mês. Mas aí não tinha um lazer, não conseguia manter um lazer legal, não saía e tudo mais. E com nossa técnica de organização, esse casal saiu de R$ 500 por mês para 3 mil por mês. E ainda conseguimos botar um lazer que eles não conseguiam ter, por causa da técnica que a gente usa na administração do dinheiro. Então, Uhum. por isso que eu estou te perguntando, você acha que hoje você consegue guardar um dinheiro proporcional ao que você ganha? Ou você acha que se organizasse seria melhor? Ou não, Sula, eu não quero organizar, eu quero só realmente investir. E eu quero que alguém faça, me mostre o que eu tenho que fazer, ou eu quero aprender. É isso que eu quero te dar esse norte Entendi. para você, Aham. porque às vezes a gente acha, Alessandra, que a gente está num lugar igual eu. Antes de ser educadora financeira, eu achava que eu era mega organizada. Eu tinha uma Uhum. planilha, anotava as entradas e saídas, Não fazia plena, nada disso. né? Aham. Achava aquilo o must. O primeiro, o único ano que a gente conseguiu, a gente ganhava aí em torno, na época, que é uns quase 8 anos atrás, a gente ganhava junto R$ 5.000. Eu lembro que a gente conseguiu juntar num ano, sem a gente, né? Foi o único ano que a gente também conseguiu fazer isso. A gente guardou R$ 4.000 no ano. Achava aquilo assim muito dinheiro. Máximo. Tipo assim, nossa, tô rica. Quando a gente se organizou e a gente aplicou a técnica que hoje a gente aplica, hoje é muito melhor, né? Com muito mais recursos. Aham. Mas a gente juntou por mês, não sei quanto, deixa eu fazer essa conta aqui, não, num ano. Num ano a gente juntou uns 26 mil, mais ou menos. Aí a gente tinha uma Unozinha, a gente vendeu a Unozinha que a gente tinha, e aí compramos o nosso primeiro carro à vista. Oh. Então, o dinheiro, às vezes o dinheiro que você acha que tem, pode ser Uhum. muito maior. Eu não sei como que você enxerga hoje a sua vida. Baseado nisso que eu estou te falando, como que você acha que você está? Você acha que você está o dinheiro que sobra é mais ou menos o que dava mesmo para sobrar? Ou você acha que daria para melhorar? O que que você Então, pensa? o que acontece, assim, porque assim, eu tenho uma realidade também diferenciada pelo seguinte, porque, assim, hoje não, há 23 anos eu não sou um casal, mas, ao mesmo tempo, eu tenho, eu tenho diversas diversas situações que me tiram do que eu não tenho o menor controle pela minha vida, não financeira, mas minha vida. Por Então, quê? assim, por quê? Primeiro que ninguém tem. Segundo, segundo porque assim, tem determinadas situações que eu sou obrigada a estar ali para dar um apoio. Então, assim, eu não sou eu independente. Eu não sou eu. Então, assim, achei muito legal isso. Quem sabe futuramente, eu vejo esse que você fez com assim, a mentoria, eu vejo isso a longo prazo. Porque hoje, para mim, eu preciso aprender. Não é porque eu quero, não é porque eu gosto, é porque eu preciso aprender. Por quê? Eu não vivo só para mim. Então, Sim, eu tenho ali, eu mantive, né? Depois que eu fiz a bagunça, depois que eu me separei, que eu gastei o dinheiro da poupança todo, fiz tudo, porque eu precisava curtir com meu filho. Hoje eu consigo ter, assim, escolher o que eu vou fazer. Se eu quero estudar, se eu quero fazer um curso, eu consigo fazer tudo o que eu quero, né? Assim, me organizando. E eu consigo me dar o luxo, olha só, agora eu não quero guardar nada, eu não quero. Eu não quero cair em algum momento, como já aconteceu,
não, esse mês eu realmente não tenho como guardar nada. Eu Aham. quero chegar a continuar nesse ponto de vez em quando acontecendo. Então, assim, o que eu consigo por mês é muito pouco. Então, assim, eu quero ter aquele R$ 100, não contar com ele, igual antigamente eu fazia, né? Nunca guardei montante. Quando dava para guardar 300, eu ficava feliz da vida. Mas quando dava para guardar 100, graças a Deus, já Graças a 50 Deus. vezes 10, Mas o assim, é importante era menos que alguma pegar com coisa. nada. Melhor do que nada, nem que fosse R$ 10. Mas, enfim, a questão é que eu, é, eu tenho que me preparar para me aposentar. Então, assim, no momento que eu me aposentar, eu sei que vai ter cortes. Qual é o meu objetivo? Aprender para tudo que vai ser cortado, eu quero começar a guardar. Eu não tenho condições nenhuma de fazer isso hoje, né? Então, o que você precisa não é Organizar. aprender a investir. O que você precisa é aprender a se reorganizar. Então, mas se eu tiver, assim, se você me ensinando a investir, eu vou voltar a ter aquele compromisso, porque eu tô soltinha. Igual arroz de festa. Por quê? Se eu não tenho aquele compromisso de aquele ali, não, eu estou investindo, eu tenho que colocar tanto. Se eu tiver esse compromisso, esse aí eu não vou contar. Entendi. Eu vou separar, eu consigo ser assim, determinada a esse ponto. Isso a vida inteira sempre foi assim. Mas só que hoje eu não estou determinada a nada, que assim, olha, eu quero fazer a minha obra, mas a obra espera, né? Então, assim, vou fazer um negócio aqui diferente, vou fazer. Fiz uma coisa muito ousada agora há pouco tempo, que minha amiga me chamou, olha só, a gente vai para um cruzeiro com a família dela. A gente vai para um cruzeiro, não sei o que. Eu falei assim, não tem condições disso não. Aí ela disse, a gente vai parcelar no cartão, não sei o que. Ela é igual a minha irmã. Ela me empurra, me encosta contra a parede, vai ser em tal mês. Tá bom, vai comigo quando chegar perto. Aí, eu sei que quando chegou, tá em promoção, a gente vai fazer agora, não sei o que. Aí eu, agora, Aí, tá bom. Aí, dá o primeiro, o segundo mês, dá aquela emboladinha, depois se reorganiza. Por quê? Já não faz parte do meu orçamento. Aliás, já se encaixou no meu orçamento. Eu já vou ter de novo a outra folga, porque aquele ali eu já não conto mais, né? Aham. Então, assim, é um pouquinho. E eu tenho que aproveitar, porque é um pouquinho, vou ficar na cabine com a filha dela, então, assim, vai ser realmente mais barato do que se eu inventar de fazer sozinha, que sozinha eu não vou. Aí não vou Aham. mesmo. Aí eu vou ficar na cabine com a filha dela, que é adolescente, e, e assim, ela que organiza tudo lá com o marido, eu só passei o cartão e a gente, né, eu tô pagando a minha parte no cartão. E aí já vai chegar o momento que quando terminar lá, esse aí eu já vou poder respirar. Ah, a Porque viagem já aconteceu ou ainda vai acontecer? então, assim, é 300 por mês que eu pago, né? É 330 por mês. Então, assim, eu sei que quando eu terminar de pagar, quando eu voltar, é claro que lá eu vou ter que gastar também no cartão. Quando eu voltar, esses 300 aí eu já vou botar num compromisso que eu não quero contar com ele, né? Ele Aham. agora vai ser um lazer, mas futuramente eu quero. Porque aí, quando eu terminar de fazer assim, a emergencial, uma pintura, uma coisinha, beleza, mas eu quero fazer uma reforma mesmo. Quero fazer uma reforma grande, ou quem sabe, só Deus, Deus é que sabe, assim, meus planos seria sair daqui. Porque eu não tenho necessidade hoje de morar numa casa que comporta uma família. Quero uma família feliz aqui dentro, não eu aqui, perdida aqui. Perdida não, né? Porque assim, eu Ficar tenho meus muito grande só você, né? meus vizinhos, mas eu acho desnecessário, eu acho assim, é um recurso que foi importante para a minha vida, sou muito grata, mas eu fico assim, eu posso viver num lugar menor. Não é absurdamente grande, mas é um tamanho que comporta uma família. Tem tantas famílias com casa pequena. Eu fui uma família que a casa era um corredor assim, ó. Quarto, o outro é a sala, o outro é a cozinha. Um corredor dividido em três. Aí puxei a área pro ladinho assim para eu ter uma área de serviço, porque eu não vivo sem isso. Então, o negócio de botar tanque do lado de fora para estender minha roupa do lado de fora, eu trabalhando, chego de noite, só fazia as coisas de noite. Aham. Então, hoje em dia, eu me sinto assim, poxa, eu acho desnecessário eu sozinha ocupar um lugar como esse, que um dia foi tão necessário para minha família,
e que a gente só teve por muito pouco tempo, na verdade, porque ele foi embora antes de eu comprar aqui, antes de eu vir e comprar aqui, né? Então, assim, eu quero que uma família feliz venha para cá, já que meu filho não quer vir para cá com a família dele, né? Aham. Aí eu vou morar mais perto um pouquinho do meu filho, mas isso é minha vontade. Mas os planos de Deus é ele que organiza. Então, Aham. se for Então, para então, ser então você não quer. Então, deixa eu só recapitular aqui. Então, você não quer aprender a organizar. Você nesse quer aprender a momento, investir. nesse momento, porque organizar, se eu souber, eu volto pro eixo direitinho, rapidinho. Porque eu sempre fui. E você não quer voltar para o eixo? Não, então, eu volto pro eixo direitinho se eu aprender a investir, porque aí eu vou Ah, estar com a mentalidade de novo que eu estava entendi. antes. Eu que larguei aquela mentalidade dessa que você falou com seu marido, que vocês se juntaram. Então, Aham, mentalidade muito mais rígida em relação a isso. Eu sempre, entendi. com ele, com meu ex-marido, quando a gente começou, a gente não ganha, ele estava desempregado e eu com um emprego, depois que apareceu um outro emprego para mim, mesmo eu ainda casada, mas porque ele estava desempregado. Então, assim, o dinheiro de um emprego a gente não contava, a gente não vivia com de um e mais o que você arrumava de freelancer. Aham, A gente vai continuar com isso. E o outro que eu ganhava até mais, eu guardava todinho, foi assim que nós compramos nossa casa. Então, assim, essa organização, eu não quero ser mais tão rígida, por isso que eu falei, a longo prazo, eu vou precisar de uma mentoria para eu não ter que me preocupar. Falar assim, olha só, dá um seu jeito aí, eu quero só saber de entendi. e não me preocupar. Mas hoje não, eu preciso ainda, né? Até minha mente precisa. Aham, Minha mente precisa dessa instrução, né? Aprender como fazer. Eu preciso desse know-how agora para que futuramente eu possa dizer assim, olha só, cuida aí, que agora eu tenho, esse aqui é meu, guarda esse tanto aí, se eu não for usufruir, meu filho, fica pro meu filho. Um dia ainda não. tá. Então, ó, eu vou te apresentar a mentoria Renda Fixa Descomplicada. O que que você vai aprender nessa mentoria? Você vai aprender a lógica dos investimentos, como você fazer isso de forma segura, como você escolher os investimentos de acordo com as metas que você tiver. Você vai ter algumas planilhas para poder você simular a sua riqueza, de acordo com o que você for colocando, para você ter, né, uma noção de até onde que eu posso. Se eu botar tanto por mês, quanto que eu vou ter daqui a tanto tempo? Mas se eu me esforçar mais um pouquinho, esse teto que você quer se dar, né? Quando você Aham. começa a ver assim, não, mas e se eu botar mais R$ 50? Para onde que vai isso? É quando você vê, vale a pena, peraí, eu apertar aqui esses 50 para botar aqui, porque você vai vendo a projeção disso, porque parece pouco, mas quando você aumenta R$ 50 para uma Sim, meta usada, sim. aquilo vira assim, uma bola de neve do bem, tá? Uhum. Você vai poder ter isso, né? Poder fazer essa comparação, tanto de. Deve ser 100. É o quê? Se Deus quiser, vai ser 100 por mês, que tem mês que não Isso. sobra, não. E aí você vai poder colocar ali o seu, como fala, você vai poder tanto fazer essa comparação. Ah, e se eu botar tanto por mês, quanto vai dar? Você também vai conseguir fazer assim. E se eu quisesse ter tanto daqui a tanto tempo? Quanto eu teria que botar por mês? Hum. Aí você É, vai conseguir ver essas coisas, sabe? Fazer esse comparativo, e aí você vai ser obrigada a pensar, né? Tipo assim, poxa, eu quero isso daqui há tanto tempo, então eu acho que eu teria que fazer isso daqui para isso aqui acontecer. Dá uma visão assim, a gente vê as coisas, porque a gente só imaginando, mas quando a gente bota os dados, é maravilhoso, né? Porque faz a gente ter vontade de fazer aquilo, né? Ter vontade de guardar, de investir. E você vai aprender também. Estou te passando todos os pontos que você vai aprender ali dentro, tá? A usar um aplicativo que vai simular para você e ajudar você a entender também uma situação, se vale a pena financiar, se vale a pena investir para comprar, toda essa lógica.
Você vai aprender os vários tipos de investimento que tem dentro da renda fixa, porque não é só um tipo, são vários. Tem para você botar pouco dinheiro, muito dinheiro, tem para ficar só 6 meses, tem para ficar um mês, tem para ficar anos, tem vários tipos. Você vai aprender Uhum, cada tipo, né, de investimento, como eles funcionam, tá? uhum. Como escolher a melhor rentabilidade para você. E tem uma parte que a gente entra dentro lá da corretora, do banco, para você ver na prática como que é investir. Como que vai aparecer para você? Vai aparecer assim, eu vou apertar assim, para você sair do zero e começar a investir daqui a um mês, se você quiser. Tipo assim, se você fizer uma aula por dia, em um mês você já aprende e já começa a botar em prática. Minha intenção é essa, começar em dezembro. Isso aí. Vem 13º, né? E a gente acaba deixando Nem ele não, tá? aí. Não, e faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Deixa eu até mostrar aqui um negócio para ti. Agora que eu vi que teu nome tá escrito aqui, Sulamita. Eu perguntei seu nome, tem escrito aqui bem no vídeo, Ah, mas é Sulamita. 1000 dias, às vezes passa batido, né? Ah, legal. Deixa eu só te mostrar Uhum, para você ter uma ideia, né, de quanto que você poderia estar, né, ganhando só pelo fato de você aprender a investir. uhum. Quer ver? Vou te mostrar aqui. Hum. Tem que botar o óculos pra perto. Ó, eu vou botar aqui o que você falou para mim. Por exemplo, quanto você tem hoje no banco? Hoje eu tô com. Não é muito não, Na poupança, né? na poupança. Hoje eu tô com. Juntar um com aquele outro, que tá separadinho. Que mesmo na poupança ele bota assim, para cada data, né? Então, assim, Uhum. para cada data é aquele rendimento ali. Eu tento botar tudo num só, mas nem sempre dá. Aí tem 600, tem 1.000, 2.200. 2.200. Ó, vou botar aqui. 2.200. E você colocando, né? Se você não investir, se você colocar R$ 100 por mês, olha quanto daria, sem investir, tá? Para você ter a comparação, ok? Então, ó, se você pegar esses R$ 2.200 e continuar botando R$ 100 sem investir, daqui a 5 anos você teria 8.200. Não, vou começar, porque nem sempre eu consigo botar 100. Então, mas você vai conseguir, agora você vai conseguir, que você vai ter uma meta. Agora eu vou conseguir. Daqui a 10 anos, já que você está pensando em aposentadoria, você teria 14.200. Agora, vamos ver como é que ficaria isso você investindo, porque hoje, a taxa que a gente tem hoje é 15% ao ano. Eu vou até botar menos, Uhum. considerando algumas coisas, mas Na verdade, imagina assim, você botando. eu quero, porque é exatamente isso. O que eu vou começar é do zero. Porque eu Uhum, não consegui, porque assim, eu tenho compromissos que, que assim, não dependem de mim. Porque assim, aconteceu uma situação que assim, tem a minha madrinha de vez em quando precisa de uma ajuda, mas eu tô com uma situação de um bebezinho, então assim, eu não quero me comprometer com eu vou guardar mais do que R$ 100, porque eu sei que isso vai ficar fora da minha realidade, né? Enquanto não tiver encaminhado, que foi uma filhada que eu perdi há pouco tempo e ela deixou um bebezinho de 3 meses, que agora está com 7 e com problemas, né, de neurodesenvolvimento e tudo mais. Então, assim, eu quero não contar em guardar aquilo para, por exemplo, essa reserva está sendo uma reserva que para qualquer momento ou de vez em quando mesmo eu tiro. Se eu conseguir não, quando eu consigo não mexer e tirar e sobrar do meu para poder ajudar, ok. Mas eu não quero contar com esse, por isso que eu quero começar do zero. entendi. Então vamos pensar sem
sem esses 2.200. Isso é uma Zero. reserva, entendeu? É uma reserva. Isso, tá bom. Ó, daqui a 5 anos, você teria 6.000. Daqui a Isso. 10 anos, você teria 12.000. Agora, vamos ver como que seria isso. Deixa eu tirar aqui também. Isso você falando, botando 100 por mês, né? Isso, 100 por mês. 100%. Entendi. Vamos ver como que ficaria se você investisse. Em 5 anos, sem investir, daria 6.000. Investindo, daria 8.712. Já dá uma diferença aí de 1.700, 2.700 reais. Quer dizer, Muita diferença, né? Em 10 anos, que Aham. estava dando 12, em Aham. 10 anos dá 26.161. Não estou falando de muito tempo, não. Estamos falando aí da tua aposentadoria. Uhum. Então, olha aqui, olha a diferença. De 12 para 26 é É muita coisa. 14 mil reais que você está deixando de ganhar. Eu quero começar a me aposentar hoje. Não, dezembro, brincadeira. Dezembro eu quero começar. 14 mil reais. É Porque isso, e eu estou falando, você, olhando para você, você sabe que que você tem uma vida longa, né, amada? Para só Deus que poder, sabe. é só o começo, é só o Só Deus. começo. Já passei muitos altos e baixos. Só Deus que sabe. Exatamente. Então, assim, para que a gente veja, né? E a gente está falando de pouco dinheiro, está falando de 100 reais. Daqui a pouco, quando você melhorar e ver de mais dinheiro sobrar, você vai botar mais, e aí você vai. Cara, isso aqui é uma bola de neve do Quando bem. o pai dele arrumar um bom emprego, ele, Deus que estou pedindo isso, o pai dele arrumar um bom emprego, porque ele, a avó que cuida, né, a mãe dele, né? Aham. A minha comadre já faleceu antes, né? Já tinha falecido. Então, assim, eu peço, estou pedindo muito a Deus, o pai dele arrumar um bom emprego, porque ele estava desempregado, estava de Uber e agora que ele arrumou um emprego. Então, quando o pai dele arrumar um bom emprego, quero respirar tranquila e estou pedindo muito a Deus para ele não precisar mais de ajuda de ninguém, só de Aham. Deus. Isso aí. E aí, ó, eu vou fazer algo bacana para ti, viu? Hum. Ó, a mentoria da renda fixa descomplicada, ela custa 1.500 ou 12 de 150. Mas se você comprar de hoje para amanhã, eu faço a 999 para ti, ou 12. Mas em que condição? Pode passar no cartão. 12 de 99. Ah, parcelado? Uhum, pode ser. Ou se à vista fica um pouco mais barato. Pode ser 12 de 99 ou 1.000 à vista, ou pode ser, né, isso entre hoje e amanhã, que ele está, hoje, a renda fixa descomplicada são 12 de 150 ou 1.500 à vista. E você está vendo? A gente está falando aqui de 14 mil a mais. Uhum. Então, assim, é um excelente investimento você começar a aprender, investir para ver esse dinheiro multiplicar. Uhum. E aí eu faço isso para ti. Se você fechar entre hoje e amanhã, eu te dou um desconto aí de mais de 30%, que é menos R$ 500 aí. Pensando aqui. Aí, 12. E menos parcelas, como é que fica? Porque agora esse mês, não queria comprar no carro, não queria gastar cartão hoje. Vai Se vir eu, para mês que vem. se eu, então, já tá complicado. Mas aí, 99, né? Aham. É, vou dar meu jeito. É, não, mas olha só, que aí conforme for, eu tiraria da reserva, Uhum. Você né? tem uma reserva. Eu tiraria da E é para ela reserva. mesma, né? Para ajudar a fazer ela crescer. É, exatamente. Então, é isso que eu tô pensando. Assim, se eu parcelasse em 6 vezes, por exemplo, ficariam contas de quanto? E só fazendo. Eu mando para você o link, porque aí você consegue ver. Ele lá Você, tá na tudo, hora de tudo na hora. comprar, eu vou te dar, vou fazer como é que fala? Eu vou fazer um link promocional para ti, que só vai funcionar hoje e amanhã, e Tá. aí você vai botar ele,
E aí você vai conseguir ver. Se eu fizer em 6, vai dar quanto? Se eu fizer, você vai conseguir ver. Ah, tá. Porque é pela plataforma. Então, a Sim, plataforma sim. vai te mostrar. Ela calcula os juros para aquele É, momento ali, tá? isso aí. E, porque assim, pensando nisso, assim, já que eu vou para aumentar isso, se eu for tirar um tanto um pouco maior da reserva, eu vou tirar por menos tempo, né? E tiro por menos tempo E vai pagar menos. e posso pagar, de repente, pago menos, né? Paga menos, que fica menos. Vai ficar Quanto menos mais vezes, aí tem um jurinho, você vai acabar pagando menos. aí eu pago menos, fico livre logo, né? Vai ser um montantezinho que eu de repente já vou contar com aquele para voltar para a reserva naquela valor. Exatamente. Exatamente. Então, eu quero fazer Vou uma. mandar para você. Manda para mim. Vou mandar para ti, tá? Tá, Seja bem-vinda. E assim que você comprar, obrigada. você já entra no grupo, porque a gente tem um grupo para acompanhar vocês. Vocês não ficam soltos, não. Tá, Para você tirar suas dúvidas, perguntar, tudinho para mim, tá? tá bom. Então Meu tá amor, bom. foi um prazer conhecer Igualmente. você. Seja Igualmente. bem-vindo. Só o começo da sua jornada. Tá bom. E vem cá, você falou que eu tenho que entrar todos os dias, né? Eu posso escolher o horário, né? Porque já está lá. É uma Você vai poder fazer o na seu plataforma horário. fica liberado, entendi, os vídeos, né? Uhum. Beleza, então. Aí eu tendo com alguma dúvida, eu posso através Pode, do WhatsApp, né? pode Do sim. grupo que você falou, né? Tá, Isso aí, tá tá? bom. Tá bom, muito obrigada, Nada, meu amor. Nídia. Você tem Tá? filho? Tenho uma pequenininha. Ai, que bom. Deus abençoe muito sua família, que vocês prosperem ainda mais e mais. Amém, meu amor. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Fica Beijo. com Tchau, Deus. tchau. Beijo, tchau. Deixa eu ver.